Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor,
de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores e esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Bom, meus amigos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar o nosso grupo de estudo. Algum voluntário para fazer a nossa prece? Senão, a gente escolhe voluntário. Fátima quer fazer hoje? Então, eu estou tentando me localizar ainda aqui, porque está uma bagunça. Eu não sei qual é o número. Eu estou no Kindle e aí me perdi toda. Tá bom. Então, quem quer fazer? Vai fazer, João? Senão, peça a Glorinha ali. Eu faço, é. Eu não Então, fico tá ótimo. oferecendo, não, para não falar que eu sou oferecido. Viu? Eu já sei disso. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, principalmente nesses dias que estão chegando. Não só este dia, mas todos os dias, mas agora mais fortemente, buscando o nosso Mestre Jesus, esse divino amigo, este professor, pedagogo, este médico de almas, que veio ter conosco aqui para plantar em nossos corações os valores mais imperecíveis da alma. Este querido amigo que entrou pela última vez quanto encarnado em Jerusalém, em toda a sua glória, aqui aos olhos do mundo, mas que veio trazer para nós em sua ressurreição os valores do Espírito eterno, que as suas sementes plantadas lá atrás, ainda mirradas em nossos corações, encontrem em sua luz a força para florescer, para crescer forte em abundância, com força, com coragem, com a fé, com a esperança, que possamos assim caminhar através de seus passos, querido Jesus, burilando-nos, sublimando-nos, mesmo que aos pouquinhos, mas que sigamos em passos adiante, tropeçando, mas levantando. Então, sustenta-nos, querido Jesus, sustenta-nos na marcha, porque ainda vacilantes, cambaleantes, ainda tropeçamos, Senhor, mas nos ancoramos em seu Evangelho redivivo, que nos eleva sempre para o alto, levando a nossa fronte para cima, para assim seguirmos, através dos seus exemplos, que possamos agir, fazer, falar de acordo com tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E agradecemos, Senhor, esta oportunidade de aqui, através dos estudos dessas páginas benditas, aprendemos um pouco, colocarmos em nossos corações esses ensinamentos. Gratidão, querido Jesus, por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada irmão desencarnado que é trazido aqui para ter conosco, aos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor também leve essas luzes através de nossos benfeitores aos seus lares e aos seus corações. Fique conosco, querido Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.
É a página 96, né? Do livro Palavras de Vida Eterna. Nas palavras: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Tiago, capítulo 9, Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Nossa, é muito aprendizado aqui, muitas advertências sérias, né? E eu acho que a língua, né? As palavras, como ele coloca aqui, né? É de, a, é de uma força muito grande, né? E o próprio versículo começa aqui, para a gente não queixar, que a gente, né, não julga para não ser julgado, né? Então, ele vem aqui falando, né? Já começa aqui, né? É que a palavra, ele traz a palavra, né? O dom divino da palavra como uma lâmpada preciosa. Então, a gente, no seu mau emprego dela, né? É o mesmo que a gente querer iluminar uma lata de lixo, onde só tem, não tem nada de bom para nós ali, para visualizarmos, né? Para detectarmos, né? E a gente usar a frase mal empregada, a palavra mal empregada, é o mesmo que jogar lama em cima de feridas abertas, né? Pode mobilizar a maravilha do véu para restar o bem, sem necessidade de estender o mal. A gente quase nunca faz isso, né? Às vezes a gente às vezes exacerba mais o mal ainda, né? Com a nossa invigilância, ao invés da gente tentar ajudar, tentar aliviar, tentar reajustar, a gente ainda coloca mais sombra, né? Como dizia Martin Luther King, numa noite já sem estrela escura. E ele traz esse outro parágrafo aqui, né? Esses paralelos, né? Que é para a gente exaltar, né? Levar esperança àqueles que desfalecem na luta, né? Levar o amor para onde o ódio intoxica, né? As perspectivas da fé para aqueles que choram no desencanto, né? Exaltar as qualidades ao invés de a gente apontar ali os erros, porque a gente esquece, às vezes a gente ofusca aquilo que o outro tem de bom. Quantas vezes a gente faz isso mal? A gente taxa o companheiro, né? E eu sei para taxar alguém é muito fácil, né? E aquilo para depois se dissolver, às vezes a gente nem consegue, aquela pessoa fica estigmatizada, martirizada, às vezes por um erro, por uma queda, e a gente consegue apagar tudo que aquela pessoa tem de bom e ainda minar aquilo, porque o outro taxado, o outro condenado, ele não consegue nem próprio mesmo ver que tem algo de bom ali, que já carrega alguma coisa boa, em que ele pode usar isso a seu favor para ofuscar o que ele tem de ruim. Mas nós vamos lá, acabamos
né? Nós julgamos, tampamos mais pedra, pisoteamos, né? E a gente, e ele termina esse parágrafo, né? Ele falando essas situações, né? Para a gente restaurar, desdobramos o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. A gente se esforçar, reverter essa dinâmica, né? Não aonde o outro está ali censurando, condenando, você tentar pelo menos ali reverter a situação, né? Procurar o melhor lado das situações. E eu acho que ele traz no final aqui justamente isso. Se a gente não consegue ainda, pelas nossas imperfeições, né, pela nossa pouca vigilância, não consegue fazer o bem, se você não tem uma palavra de otimismo, uma palavra boa para levar, se você não tem condições de ajudar, de amparar, então silencia, né? Se cala, se recolhe e lembra que se você não tem condição, ora para esse irmão e ora para você também, né? Pede força, pede entendimento para que a gente pelo menos consiga se calar. O Chico não falava, né? Enche a boca d'água. Vai falar alguma coisa ruim, enche a boca d'água, né? Então, né, às vezes o silêncio é o melhor recurso para aqueles que ainda não têm condição de ofertar nada, ao invés da gente levar mais discórdia, né? É bonito isso, a gota silenciosa de sedativo a sereno o corpo martirizado, né? Trabalha em silêncio, né? A própria oração nossa é um trabalho em silêncio, uma prece, né? Você está trabalhando em silêncio ali, você com Deus e as suas vibrações agindo silenciosamente como essa gota silenciosa, né? E essa advertência final aqui, né? Que a gente, à medida em que julgados, será julgados também. Às vezes, né, tem que acreditar quando a gente aponta um dedo, nós temos três voltados para nós aqui. Então, acho que é esse trabalho íntimo da gente, essa reforma íntima que nós temos que fazer, né? De se a gente não ter condição ainda, ficar atento, ó, não tem, ó, não levar mais sombra, né? Para onde já predomina a escuridão, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Hum? Ninguém? Eu acho que todos nós temos uma tendência à crítica. Eu acho que talvez seja uma maneira de querer mostrar, sei lá, que nós somos melhores, que na hora que eu estou apontando a falha do meu irmão, do meu companheiro, eu estou mostrando a fragilidade dele e, de uma certa maneira, estou me colocando numa condição de superioridade sobre ele. Então, eu acho que essa tendência ainda é algo assim muito ruim, que ainda marca as nossas atitudes. E aí você pode reparar, como diz o André Luiz, ou ele, ou o Emmanuel, que dizem que aqui entre nós encarnados é difícil uma conversa, né, que por mais de 20 minutos, que não descambe para a crítica, que não descambe para observações pejorativas, né? É difícil a gente possa manter uma conversa plena, né? Num padrão elevado de otimismo, de elevação, não é? E aí a gente vê que na hora que a gente descamba, a vibração descamba junto, né? E aí aí criticar fica muito fácil, né? Todos nós, né? É um problema, isso aí eu acho que é uma luta que a gente tem que travar mesmo, porque é uma grande verdade, o mau uso dessa potência que é a voz. Gente, porque é uma ferramenta divina, é uma potência, vai com a nossa vibração, vai com a nossa energia, pode aquecer o coração do outro, pode embalar, pode. E, no entanto, quando a gente vai para a crítica, aí a coisa se perde, né? Se perde. Então, vamos passar para a Glorinha. Estamos no item 26, né, Glória? É verdade.
Estamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Vamos começar o item 26. Numerosas curas operadas por Jesus. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, tendo, desculpe, a pontuação aqui, tendo-se a sua reputação espalhada por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de Além-Jordão. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25. E aqui tem, né, o que Kardec vai explicar, no item 27. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar, dessa forma, que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi: eu o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. Responde-lhes simplesmente: ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Então, aqui é o que a gente já tem falado, né? Que as curas não eram as curas, não é, do corpo, das enfermidades do corpo, né? Jesus visava a, a reforma das criaturas, mas pelo amor, né? Pelo magnetismo do amor, né? Que muitos poderiam dizer coisas maravilhosas, fazer, né, muitas coisas ditas maravilhosas, mas o que Jesus tinha assim de surpreendente era o poder do amor que ele irradiava, né? Que operava as curas, que operava as mudanças nas criaturas, né? Então, como ele mesmo falava, né, que o reino dele, né, não era deste mundo, quer dizer, né, tudo aquilo que dizia respeito a ele realmente não estava aqui nesse plano, né, que a gente hoje ainda se movimenta, né? As nossas, os nossos desejos, tudo isso que a gente ainda traz hoje, né? E tem também aqui o que ele manda dizer a João, né? Que cumpre tudo aquilo que João veio anunciar, né? Porque João veio anunciá-lo como o Messias, né? Como aquele que ia mudar o mundo, né? E
E ele responde, né, aos discípulos, né, que os doentes são curados, os surdos ouvem, enfim, tudo aquilo que nas Escrituras se referia a esse Messias, né, que um dia chegaria. Só que os fariseus, eles se preocupavam tão somente com o maravilhoso, né, eles esperavam apenas é, coisas maravilhosas, né, ditos maravilhosos, né? Mas Jesus aqui, como diz Kardec, ele atraía e prendia as pessoas pelo coração, né? Por isso que diz, né, a gente vê na música, ninguém resiste ao seu chamado, né? Aqueles que A realmente música é linda, foram né? tocados, né? Foram tocados, mudaram totalmente de roteiro, né? Então, eu acho que é isso, né? Não eram apenas os fatos materiais, as curas do corpo, né? Era um amor assim incondicional, né? A todos, né? Então, era aquele amor que é capaz de transformar, né, Glória? É, Aí a gente vai ver isso no mundo maior. O amor que é capaz, o amor puro, ele transforma. E a gente fala de amor, mas nós ainda não amamos com a pureza da alma. A porque gente não. ainda não ama. Nosso amor ainda não é amor. Com certeza. Alguém quer falar alguma coisa? Senão, Glorinha pode prosseguir. Bom, item 28. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais não lhe podem compreender a força moral. Daí vem que os incrédulos, que apenas o conhecem pelos fenômenos cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais. Porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda a gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Bom, então aqui ele faz um paralelo, né, com que a doutrina, com que, né, a doutrina espírita se propõe a trazer a mensagem, né, do Cristo, né? E aqui Kardec diz bem, né, que os seus adeptos sinceros não serão aqueles que vão ser tocados pelos fenômenos. A gente sabe, né, que muitas curas já foram, né, feitas através da espiritualidade, continuam acontecendo, né? Mas da mesma forma, né, que o Cristo não queria curar os corpos, né? A doutrina ela não veio para mostrar fenômenos, para tirar, para tocar os incrédulos,
enfim, para convencer ninguém de nada. A questão aqui é, como ele fala, é libertar, né? É libertar da tortura da dúvida, consolar, né? Muito mais do que curar doenças, né? É transformar as pessoas, né? E, enfim, né? Conhecer, né, a realidade espiritual e, com isso, promover uma mudança na gente, né? E, e aqui ele também diz que o espiritismo triunfará da incredulidade pela multiplicação dos seus benefícios morais. Porque ele fala mesmo, bom, se os incrédulos não acreditam né, nos prodígios, acham que vai ter sempre um truque, alguma coisa assim, pelo menos eles também não estão livres, né, de sofrimentos e aflições. Então, podem ser tocados também, não é, pela dor, não é, mas pela consolação de saber, né, que a nossa vida continua, que nós não estamos fadados a sofrer eternamente. Enfim, né, tudo aquilo que nos esclarece e consola, né, com a doutrina. E aí? E alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Na realidade, né, aqui a gente vê mais uma vez o exemplo da Lívia, né, em há 2000 anos. Ela vai falar com Jesus, ela se depara, né, ela estava com um filho bebê desaparecido. Qualquer um de nós, a primeira coisa que faria era perguntar pela solução, né, desse filho. Ela se sente tocada por aquele magnetismo e é como se ela entrasse em sintonia, tipo, não devo pedir nada, ele sabe de tudo, né? E tudo deve ter uma razão. Ela passa a entender que tudo tem uma razão de ser e ela não pede absolutamente nada, nem pergunta por aquele filho, esperando que ele vai ofertar aquilo que necessitamos, cada um. Então, mas é porque ela tinha uma fé viva, porque nós não temos. Qualquer um de nós com uma crise dessas, tendo um neto ou um filho raptado, bebê, a gente ia querer saber. Mesmo que a pessoa dissesse, olha, não, isso é kármico, não é, aguarde o tempo, não sei o quê, mas a gente não ia resistir a perguntar. E ela não pergunta. Ela simplesmente está ali para viver as palavras dele, se sente tocada por aquela energia, revigorada por aquela energia, e aquilo é o suficiente, né? Então, eu acho que é isso que ele fazia, né? Agora, claro que ela é alguém que aproveitou a oportunidade em sua integralidade, mas muitos outros que o ouviram. A gente tem o caso do Sulpício Tarquínios, que ouviu vários sermões dele, ele mesmo dizia que costumava parar para ouvi-lo, e, no entanto, continua com as suas práticas, né, enganosas, totalmente antifraternas, anticristãs, tudo, antiéticas. E Pepita, eu estava pensando aqui também, na época que o Emmanuel falou para o Chico parar com os trabalhos de materialização, né, que a missão dele não era aquela, não era Né? toda. Estava perdendo tempo E ali. aí, exatamente, né? Mais uma coisa para mostrar que isso poderia, né, como você mesmo fala, deslumbrar, Mas não mas aonde transforma. podia chegar? Pois é, exatamente.
E aí, então, a espiritualidade sabe bem, né? E nós temos uma tendência, assim, é do ser humano, da nossa condição. Não era o caso da Lívia, mas aquela tendência ao maravilhoso, ao fenômeno, ao que pode ser nos dito, como se a gente não soubesse, como se a gente não soubesse o que precisa fazer, o que deve fazer. A gente lê essas páginas, cada uma delas traz para a gente um código de ética, não é? A gente não quer seguir, mas que está tudo no Evangelho, está tudo no Evangelho. E aí a gente lembra daquele mensageiro que veio das esferas mais elevadas para se materializar no templo da oração, para aquela O caravana Asclepio, com Jerônimo, né? o Asclepio. Asclépio, né? Asclépios, não é isso? Então, aí todo mundo faz uma pergunta. Aí, de propósito, né, amigo? Ele traz o rolinho, cada pergunta era um versículo do Evangelho. Ou seja, vocês estão perguntando por quê? Está tudo aqui no Evangelho. A gente não quer achar, a gente não quer ver. A gente não quer ver, mas aí ele pergunta, todos, ele não respondeu uma pergunta. Ele deu um versículo do Evangelho para todos, cada um um versículo, para que cada um refletisse, né, repensasse, reavaliasse e percebesse que, olha, Jesus já trouxe todas as respostas, não é? O mestre já trouxe todas as respostas. É. Acabou, Babi? É. O tempo? Falta 3 minutos. Faltam 3 minutos, Glorinha. Se alguém quiser fazer alguma colocação, aproveite. Vocês têm três É, minutos. até porque 3 minutos, agora vai começar aqui Vai ficar grande. um pedaço grande, né? Processos, aí ele vai, É ele outro vai tema, é relatar outro tema. diversos. Aí eu acho que a gente podia até deixar para a semana que vem, né? Tá bom. Melhor. Porque senão vamos começar e aí não vai ter aqui depois né, a colocação do Kardec, que é importante. Isso, Então, vou anotar aqui processos, né? isso. 4 de abril. Olha, gente, que data. 4/4/24. É, E o 2 mais 2 de 2024 é 4. É verdade, olha só. Tudo 4. Pessoal da numerologia. Vamos passar para no mundo maior. ô João, nós vamos começar um pouquinho depois daquilo que eu coloquei ali, tá? Antes, Mas um pouquinho pode dar um antes, né? pouquinho depois. Não, De- depois, na verdade. É que eu coloquei ali um trecho, aí é mais adiante um pouquinho. Tá ok, querida. A Obrigado. gente já tinha lido, na verdade, esse trecho. Bom, então vamos prosseguindo aqui, né? A gente fez aquela parte, antes disso, nós estávamos vendo os 3 andares do nosso cérebro, ou seja, essa subdivisão em 3 andares, como se fosse a casa mental, dividida no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. Então, só para reforçar, ele no primeiro andar, ele coloca o sistema que ficaria bem aqui em cima do topo, né? Antes de começar a nossa coluna, o sistema nervoso central, o cérebro seria o cérebro inicial, né? Reptiliano, como ele fala, repositório dos movimentos instintivos, sede das atividades subconscientes, o porão da nossa individualidade, onde está tudo lá guardado, arquivo de todas as experiências e registros, por menores que possam ter sido, dos fatos de nossa vida, todas as nossas existências.
Então, é a residência de nossos impulsos automáticos, sumário vivo de serviços realizados. Então, automaticamente, nesse primeiro andar do cérebro, vão residir os hábitos e os automatismos, seria o nosso subconsciente. E aí, no segundo andar, que seria essa parte que vai acima e que fica aqui antes do frontal, né? O frontal é aqui, então ficaria depois do frontal e antes dessa parte aqui, né, do nosso cerebelo. Aí ele vai colocar esse trecho como córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Aí estaria o nosso cérebro desenvolvido, consubstanciado consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. Eu acho isso muito importante. Então, aí está tudo consubstanciado, as energias motoras de que a nossa mente se serve para as manifestações imprescindíveis no agora, no nosso atual momento evolutivo. E nesse ainda córtex motor, seria o domicílio das conquistas atuais, ou seja, o que é que eu estou aprendendo nessa etapa reencarnatória? Ah, agora eu sou professor, não, agora eu sou doméstica, então o que é que eu estou exercitando como doméstica? Estou tendo que aprender muita coisa. É humildade, muitas vezes obediência, capacidade administrativa, tem uma série de coisas, como mãe, como esposa, o que que eu estou aprendendo? Então, temos aí o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, aí reside o esforço e a vontade, e seria considerado de uma maneira da psicologia, como o nosso consciente, é o domínio. Eu me lembro, teoricamente, a gente lembra de tudo que aprendeu nessa etapa reencarnatória, a gente sabe do que aprendeu, do que cada experiência nos trouxe de bom ou de ruim. E aí ele vai para o terceiro andar, que seriam esses lobos frontais, e aí ele vai dizer que é ainda pouquíssimo utilizado por nós, só alguns seres já o acessam. Aí acredito que pessoas como Einstein, pessoas como, né, que têm noções mais elevadas de humanidade, de sentimento, né? Então, seria que essa parte dos lobos frontais, ela vai guardar materiais de ordem sublime a serem gradualmente conquistados por nós. É a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. E aí, mais uma vez, ele vai se referir ao nosso corpo físico e ao nosso corpo perispiritual como organismo divino, divino. Então, fica aquela coisa da valorização desse nosso instrumento, desse tabernáculo, como a Emmanuel cansa de chamá-lo, tabernáculo divino, instrumento de manifestação da nossa vida. Então, é a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir, quer dizer, seriam as nossas metas espirituais para o amanhã. É o ideal, ele representa o ideal e a meta superior a alcançar. Seria o superconsciente, seria aquilo que um dia conseguiremos, né? Eu resumi, quer dizer, tudo isso está no livro, só grupei para ficar mais fácil para a gente lembrar, né? E aí a gente vai lá, prosseguindo. Fátima, você quer começar a ler um pouquinho? Eu já virei de ponta cabeça, não consegui achar. Eu sei que vocês estão no capítulo 8, mas não estou conseguindo achar o capítulo. Quase no Me final perdi. dele. Quase no final do 8. Capítulo 3, Fátima. Ué, Capítulo não, 3.
No Mundo Maior, capítulo 3. Eu copiei do meu pai. De repente o 3 parecia um 8. Os números do seu Antônio são meio complicados. Tadinho do meu pai, não, gente. Pode ir alguém, então, aí que eu vou tentar achar aqui para ler da segunda vez. Então, quem é que Alguém começa começar? De com Norá, Solange, 3, gente. 8. Ana. Quer começar, Ana? O seu tá à mão? Posso começar. Agora vamos começar a verificar um de pausa mais longa, não é isso? Não, É aí, como né? Tá, ele vai... a gente está voltando esse parágrafo. Não Apreciar. podemos. Não podemos, ok. Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultâneos. Temos apenas um que, porém, se divide em três regiões distintas. Tomemos-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hálito e o automatismo. Desculpa. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente e o inconsciente e o superconsciente, o passado, o presente e o futuro. Verificando-se pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo o antigo beso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelos amolecimentos, pela hemorragia, mas na esfera nova a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Calderaro registrou-me as indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o Ministério das Psiquiatras, verdadeiramente consagradas ao bem do próximo, conhece a sociedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Volger Wagner. eu não sei, que se dedicou à cura da paralisia em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Ana, você quer ir dando uma paradinha para ir falando, sabe? Porque é muita informação e aí a gente depois fica perdido. Exato, é que é muito grande. O parágrafo vai afora e só
É, informando. E eu deixo, Pepita, com você todas essas, esse estudo que você tem um jeito especial, eu não, não tenho. não, Ana, olha só, nesse tema, todos nós temos dificuldade, acho eu. Todos nós somos aprendizes mesmo. E por mais que a gente leia, eu acho que a gente ainda vai ficar devendo, né? É interessante essa classificação, essa parte que você leu inicialmente, tá nesse resuminho que eu tinha feito, porque ele vai e volta e fala do primeiro andar, depois fala do segundo, fala do terceiro, depois ele fala de novo do primeiro, segundo, terceiro, e aí eu tentei colocar tudo que se refere ao primeiro junto, tudo que se refere ao segundo, tudo que se refere ao terceiro, para ficar mais fácil para a gente a compreensão. E aí depois ele vai falar desses três andares, que ele vai falar exatamente que nesse primeiro andar, que seria o nosso cérebro primário, inicial, que, que estaria, digamos, ainda vinculado ao sistema nervoso, aquela coisa toda, que demora ali o impulso, o instinto, a memória, os automatismos todos, ou seja, todas as nossas experiências estão ali gravadas, todas, todas. Ele depois para diante, ele vai continuar falando, e aí ele vai falar que, digamos assim, a gente não perde nenhuma experiência, por mínima que seja, que possa ser gratificante, mas também não perde nenhuma que também tenha sido degradante. Então, aí ele vai dizer para frente, que eu achei importante, que nem ele diz assim, ele diz para o André, nós não estamos ainda em condições de penetrar plenamente esse arquivo, porque ainda não conseguimos encontrar a pureza, ou seja, chegar a um processo de sublimação em que você consegue lidar com a sombra sem se perturbar. Aí você pensa, bom, se ele, Alderaro, fala isso, claro que, digamos assim, ele pode estar sendo humilde, não querendo colocar a condição dele, mas ele deixa claro que a providência divina ela vai tentar bloquear as nossas reminiscências para não nos atrapalhar a caminhada, porque a gente pode entrar num processo de nos julgarmos perversos demais, indignos, a culpa pode se posicionar de uma maneira desastrosa, sem proveito. Então, a providência divina é tão, tão, tão maravilhosa que ela fecha esse porão para que nós só tenhamos acesso na maneira em que digamos assim, as lembranças, os fragmentos possam ser utilizados com proveito, para que não a gente fica querendo lembrar tudo do passado. Gente, às vezes seria só um desastre para nós. Então, à medida que vierem, assim, as lembranças, e outra coisa, né, Glorinha? Às vezes os espíritos vêm e contam coisas que a gente fez. Isso é diferente de acessar esse arquivo. É muito diferente. Alguém dizer que, olha, você foi capataz, chicoteava escravo, fazia, acontecia, está na superfície. Você pode ficar chocada, mas você não é a reviviscência integral da experiência. A coisa ainda fica muito distante. A coisa difícil é você penetrar essas reminiscências e aí, né? Fala, Glória, você ia falar. Não, pode falar, conclui aí, depois eu falo. Não, não é isso, nada demais. Eu estou dizendo apenas que E, ele fala. e eu acho também que tudo isso que fica aí, que tudo que nós somos, que está gravado, né, nesse porão, né, da nossa individualidade, como ele diz, pode emergir na forma de impulsos, né? Às vezes, quer dizer, tudo aquilo que a gente ainda traz, né, as nossas tendências, os nossos impulsos, que às vezes a gente
quer controlar, quer conter, coisa e tal, mas é aquilo que está, não é? Naquilo que a gente Está latente, está latente. está latente. Está lá, pode estar, eu posso, vamos supor, ter sido um déspota, vamos, né, vamos dizer assim, né? Aquilo está lá, eu estou agora em processo, né, de refazimento, novas experiências, mas de vez em quando aquilo vai dar uma escapulida, né? Vai dar um. E aí aquilo parece que, né, vem para. E justamente para que a gente Vem com a força aprenda. total, né, Glória? Ou isso, ou, né, se a gente não entra num processo de renovação, de educação, não é? Aquilo tudo pode emergir de maneira violenta, não Quando, sei, de e maneira intensa, né? quando a gente traz conteúdos que, digamos assim, que depositam uma culpa muito grande no nosso ser, a pessoa, muitas vezes, ela não sabe explicar, mas ela tem um sentimento de menos-valia, ela tem um sentimento de. É, Ela meio que se castra, ela tem uma série de mecanismos, porque ela não consegue lidar com essa culpa que está lá naquele porão, mas ela está latejante. Ela tá, sabe? Então, esse porão, embora ele seja lá bloqueado, é bloqueado, mas é como se fosse aquele porão que de vez em quando saem uns sim, gases, né? é, Saem e aquilo interfere no nosso consciente. E quando a questão é muito grave, aí a gente vê que a pessoa embola o presente com situações de vidas passadas que estão ali a reclamar reparação. Quando a coisa chegou assim, no transbordar, sabe? Está no transbordar do copo, pai, não tem jeito. Então, é complicado. Por isso que eu acho que todo psicólogo teria que ter um conhecimento aprofundado dessas questões, né, digamos assim, espirituais, para saber que ele está lidando com um ser, não é com múltiplas personalidades, mas com um ser que traz esses arquivos latentes, né, reclamando direcionamento. E aí, depois ele vai falar aqui do Paul Broca e também do Wagner Joreg, você vê, ele disse que toda a reverência, toda a gratidão seria pouca para o pioneirismo desses companheiros que tentaram, digamos assim, descobrir, identificar o problema da fala, o problema da paralisia no cérebro. No cérebro, ou seja, porque eu imagino que inicialmente as pessoas buscassem a coisa localmente, sem, sem perceber que, até chegar a um ponto de perceberem que, olha, tudo estaria radicado no cérebro, e em que hemisfério, em que ponto, né? Não deve ter sido fácil chegar aí, né? Imagino eu, não sei, né? Fátima, você já se encontrou? Quer continuar a leitura aí? Parou em motoras, né? É. Exato. Diante, diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral, em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispirituais. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino, incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada
sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto é caso pacífico. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões, porventura, que não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Vamos dar uma parada aí, Consti- Fátima. Dá uma paradinha aí, porque, ó, quer começar a comentar? Olha, eu não venho acompanhando, né, o livro, mas assim, desse pedacinho que eu percebi, eu tenho até uma pergunta. Na verdade, a doença começa no cérebro perispiritual, né? Começa no Exatamente. perispírito. E depois é que ele passa para o corpo físico, Ó, né? pode até acontecer em alguns casos o inverso. Pode você contrair uma enfermidade que você não cuida, sei lá, não trabalha direito e ela pode passar a atingir o seu perispírito. Mas Sim, pode acontecer. Mas aqui ele deixa claro, eu achei muito importante quando ele fala essa frase aqui, ó. Eu estava lendo isso aqui de madrugada. É compreensível, cadê? Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, ou seja, do teu campo fisiológico se retiram os princípios do corpo perispiritual. Ou seja, se você perde a vitalidade, que não é o nosso corpo perispiritual, que dá vitalidade ao nosso corpo físico, se por alguma razão eu bloqueio a energia do perispírito numa determinada região, automaticamente, né, o corpo físico vai apresentar a doença. E aí, por que que a gente vai entender isso mais à frente? Lembra que ele está avaliando o cérebro de dois companheiros que estão profundamente entrelaçados porque eles se odeiam, né? E aí eles não conseguem se desvincular, e automaticamente, em função desse bloqueio, eles vivem, digamos assim, fora deles, vão trabalhar apenas uma parte do cérebro, basicamente, ficam distanciados das aspirações enobrecedoras, dos é, anseios, digamos assim, de elevação e tudo mais, e concentrados numa energia negativa. Então, automaticamente, certas funções perispirituais são retiradas. São retiradas não porque a espiritualidade retirou, porque a criatura bloqueou. Você não utiliza as funções, você bloqueia. Ele tem um espírito, ou seja, um perispírito, para pensar nobremente, para elevar o pensamento em oração, para uma série de coisas. Mas se ele só usa para odiar, ele está bloqueando as funções superiores e está concentrado nas energias só negativas. Então, aquelas funções mais nobres do perispírito, elas, opa, foram, digamos assim, ali bloqueadas. E aí o que vai acontecer, que ele vai ver isso para frente, é que o cérebro desse irmão vai passar a apresentar problemas graves, que eu não vou nem entrar no mérito da questão, problemas graves em função dessa permanência sistemática nessas vibrações enfermiças. E aí ele coloca de um jeito
para a gente dizer aqui, ó, é compreensível a quebra da harmonia cerebral é, em consequência de compulsoriamente, se arredarem das aglutinações celulares, ou seja, do corpo físico, do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais. Essas aglutinações físicas, sem a matriz perispiritual que as vitaliza, que as nutre, elas se desorganizam. Aí pode dar tudo, pode dar todas as doenças, pode dar as doenças autoimunes, pode vir o câncer, pode vir, enfim, uma série de coisas que não é obrigatoriamente um karma. No caso aqui deles, a gente vai ver que não é um karma, é uma escolha. É a escolha do ódio, é a escolha da concentração nas energias negativas, é a escolha, digamos, a pessoa que vive 24 horas por dia irritada, estressada, ela está fazendo isso. E aí vai ficar doente, gravemente enfermo, sem necessidade, por escolha, por escolha. Então, mas é difícil, eu não posso mudar, todos nós podemos mudar. Todos nós podemos mudar, né? Sempre. Pode não conseguir mudar radicalmente, mas todos nós podemos nos empenhar para dar uma melhorada e contrabalançar. E aí ele vai dizer que daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada, ou seja, uma mente equilibrada, sem fisiologia harmoniosa, ou seja, sem um corpo também saudável, salutar. E ele vai mostrar aqui a interferência dessas fases, né? E aqui, depois, ele vai falar, quando ele vai falar assim do espírito que adoece, ele vai dizer: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma, maldade, moléstia da alma, não é do corpo. Que o ódio não constitui morbo terrível, ou seja, uma doença terrível, que porventura não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação, vermes mentais da tristeza e da inconformação. Alguém aí é inconformado com alguma coisa, triste, sistemático, triste sem causa. João, você era, não é mais. Era, né? Então, ninguém quer aqui fazer cultura de vermes mentais. Então, a gente às vezes eu cultuo uma tristeza dessa natureza. Eu preciso realmente, né? E aqui ele vai dizer, embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais, aí ele vai falar deles, espíritos, né? Num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, ou seja, o corpo deles é mais sutil, mais leve, pela natureza dos pensamentos deles nobres e das aspirações sublimes. Já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Bom, aí, quanto tempo, Júnior? 1 minuto. Então, a gente vai parar aí. Alguém quer fazer alguma colocação? Que eu também não sei se eu soube me explicar. Você está rindo por quê, Fátima? Porque Da é criação muita. de verminhos? Da criação de verminhos? Eu também tenho alguns aqui, pode ficar tranquilo. O João falou que tem também. Eu tenho a É minha por isso que eu estou hortinha aqui, minha hortinha de vermelho aqui. tentando cultivar aquela frase de assim, por um pensamento ruim, substitua por um bom. Mas é difícil. Mas a gente, como você falou, né? A gente vai tentando aos pouquinhos. Não, mas se a gente se ama, vamos tentar com mais empenho, que não é para o outro, é para nós.
né? É para nós. Eu não tenho. Beto está dizendo que ele não tem nenhum, mas olha que absurdo. Aqui é uma luta. Aqui só tem uma solitária mesmo. Bom, Lorinha está rindo, hein? Lorinha, porque você é zen. Você é zen, tá tudo Ah, tranquilo. sou assim, porque você não mora comigo. Todo mundo é zen de longe, É. né? Isso aí. Sei. De distância. Eu sou zen. Zen paciência, zen compreensão. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por esse encontro, pelos amigos presentes, encarnados e desencarnados, pela oportunidade, Senhor, desse estudo e dessas reflexões. Estamos muito distantes de apreender as lições sublimes que essa obra encerra, Senhor.
mas estamos aqui exercitando a nossa compreensão para poder penetrar no entendimento, mesmo que parcial, mesmo que limitado, desses ensinamentos. Te rogamos, Senhor, que nos ajudes a dilatar os horizontes da nossa mente, para que a compreensão se amplie, para que as ideias clareiem. E mais importante, Mestre, que consigamos trazer para a nossa vida prática a aplicação desses conceitos de educação espiritual, de disciplina, de vivência evangélica. Então, Senhor, abençoa-nos a todos, abençoa cada lar aqui representado, abençoa também os irmãos e irmãs que hoje não puderam comparecer, que onde se encontrem sejam igualmente envolvidos pelo teu amor. Pedimos também por todos os espíritos que foram trazidos para participar dessas reflexões, que eles também sejam envolvidos pelo teu amor, sejam envolvidos pela tua sabedoria e tenham os seus corações fortalecidos no bem, no desejo de serem melhores a cada dia. Então, muito obrigada, Senhor. Hoje e sempre, que assim seja.